Ei, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, vou fazer a resolução do teste 5. Estamos no semestre 2021.1 de probabilidade estatística e o assunto desse teste só cai um assunto, distribuição da média amostral, também é o assunto que é o mais difícil, né, do curso todo. Então, achei até bom que fique separadamente. E aí, aprendendo bem esse conteúdo de distribuição da média amostral, quando a gente entrar em inferência estatística, já na semana que vem, quer dizer, já nessa semana, intervalos de confiança e testes de hipóteses, se vocês souberem bem direitinho a distribuição da média amostral, o restante sai bem fácil, assim, sai quase por osmose, como a gente diz. A questão 1, são 6 questões nesse teste, a questão 1 vale 1,5 ponto, é uma questão VOF. Então, a primeira, a média da distribuição. A média da distribuição da proporção amostral é igual à verdadeira proporção populacional P. Então, vocês lembram é, que que a gente fez, que a gente pode pensar, né, no P chapéu N como sendo, se eu definir cada X como sendo é, 1 se sucesso e 0 se for fracasso. Então, o P chapéu N, na verdade, é uma média da amostra para uma variável 0,1. Aí, se a gente tirar a média desses, a gente vai ter, tirando a média, né, dessa soma, a gente tem aquela propriedade lá da combinação linear. É, a combinação linear, o valor esperado da combinação linear é a combinação linear do valor esperado, não precisa ser independente, não precisa nada. Aí a gente vai ter o N aqui, a soma dessas médias. E aí a gente lembra lá que, como cada uma dessas é uma variável de Bernoulli, um sucesso, 0 se for fracasso, cada uma dessas aqui, o valor dele é P. Então, na verdade, a gente vai ter NP sobre P. Então, a gente sim, essa daqui é verdadeira. O valor esperado do P chapéu N. Na verdade, aqui eu vou botar um então. O P chapéu N é uma média amostral, só que a variável X, a variável aleatória, é uma variável 0,1, 1 se for sucesso, 0 se for fracasso, ou seja, é uma variável, a gente transforma uma variável qualitativa numa variável quantitativa. Então, essa foi a primeira. Aí a segunda, a distribuição da média amostral de uma variável aleatória com distribuição normal na população tem distribuição normal apenas se o tamanho da amostra for suficientemente grande. Aí essa é falsa, porque a gente tinha visto que se a distribuição original é normal, para qualquer n, a média amostral também vai ser distribuída normalmente. Então é por isso que é falso. Esse apenas aqui que tá fazendo com que a afirmação seja falsa. Terceira, o desvio padrão de uma média amostral é igual a sigma sobre n, em que sigma é o desvio padrão na população e n é o tamanho da amostra. Aí essa é falso, né? Porque a gente viu lá que o desvio padrão é sigma sobre raiz de n. Então é por isso que essa daqui vai levar a falsa também. A raiz no numerador que está errado. Quarta, sejam x1 e x2 duas variáveis aleatórias independentes com desvios padrões sigma 1 e sigma 2, respectivamente, com desvio padrão iguais a, tá certo. Se, vocês estão vendo aqui, se for a diferença, se y é a diferença delas, então o desvio padrão é igual a raiz da soma das variâncias de cada uma dessas. E aí essa daqui, apesar de ser um menos aqui, vai aparecer um mais aqui, ela é verdadeira. Por quê? Porque o y é uma combinação linear. Quando a gente tira a variância, a constante multiplicando cada variável da combinação linear, ela sai ao quadrado. Então, esse menos aqui, ele vai sair aqui dentro, menos 1 ao quadrado, sigma 1 ao quadrado. Então, a gente vai ter sigma 2, que é um 1 na frente do x2, mais isso. E aí, a gente tira a raiz. E aí, esse menos 1, como ele sai ao quadrado na variância, aí ele vira mais. E aí, lembrando, eu sempre falo para vocês, né, que não pode ser o menos, porque se o sigma 1 fosse maior do que o sigma 2, a gente ia ter raiz do negativo na variância, não faz sentido nenhum, né? Raiz do negativo no desvio padrão. Aí vamos para o quinto. A distribuição da média amostral, partindo de uma amostra aleatória,
é próxima da verdadeira média populacional. Então, a distribuição é próxima se o tamanho da amostra for suficientemente grande. Aí sim, se a gente tiver uma amostra muito grande lá no infinito, a distribuição ela vai colapsar bem próxima em torno do valor da média populacional. Então, aqui vai verdadeiro, esse aqui é o TLC, né? E, por fim, a sexta, se a população original tem distribuição uniforme, então a distribuição da média amostral também é aproximadamente uniforme, se o tamanho da amostra for maior ou igual a 15. Aí essa daqui é falsa, por quê? O que é que está fazendo ela ser falsa? Esse é aproximadamente uniforme. O que o TLC diz para a gente é que, independentemente da distribuição original, se o N é grande o suficiente e a amostra é aleatória, então vai convergir para uma normal. Então, se originalmente era uniforme, vai convergir para normal. Então, é esse uniforme, aproximadamente uniforme, que está falso. Lembra, a gente fez até um exemplo, que a gente parte de barrinhas constantes, né, um uniforme discreto, e depois e a gente fez, viu também lá no áudio das simulações, eu acho que eu coloquei um uniforme para vocês. Aí aqui eu trouxe a outra versão daquela questão do VOF, da questão que a gente acabou de fazer. O que é que muda, muda um pouquinho, né? É, as afirmações elas mudam um pouquinho. Então, primeiro, a distribuição da média amostral de uma variável aleatória com distribuição tem distribuição normal na população, tem distribuição normal independentemente do tamanho da amostra. Então, agora eu fiz uma versão daquela verdadeira, a gente não tem mais aquele apenas se, e essa é verdadeira, independentemente do tamanho da amostra. Se originalmente for normal, a distribuição da média amostral também vai ser normal. Aí na segunda, eu botei o menos aqui e continuou com menos aqui, então continua falso, essa não mudou. Aí a terceira, o raiz de n. Então tem a mesma expressão, só que aqui tem um raiz de n. Então, ao invés de botar sobre n, eu botei sobre raiz de n, e aí ficou verdadeira. Aí a quarta, se a população original tem distribuição uniforme, então a distribuição da média amostral também é aproximadamente uniforme. Se o tamanho da amostra for grande o suficiente. Aí o que está errado, lá eu botava acima de 15, aqui eu botei se for grande o suficiente. Continua falso, porque não é uniforme, é normal aqui. O teorema do limite central diz que vai corrigir para uma normal. A 5 ficou igual, certo? Proporção amostral, a média vai ser a média populacional. Então, essa também ficou verdadeira. E aí, por último, a 6, a distribuição da média amostral partindo de uma amostra aleatória é próxima da verdadeira média populacional se o tamanho da amostra for grande o suficiente. Então, essa também não mudou, continuou verdadeira. Tranquilo? Então, essa era a primeira questão, 1,5 ponto. Aí vamos para a segunda. A distribuição das idades das pessoas que morreram no ano passado no Brasil é assimétrica à esquerda. Então, a gente está falando de distribuição das idades assimétrica à esquerda, né? A direção da simetria é a direção do braço longo. Deixa eu desenhar assim para vocês. Então, ela vai ser uma coisa assim. Aqui é a idade de morte. E aqui o histograma, né? A frequência. O que acontece com a distribuição da idade média amostral? Então, ali era a idade e agora a gente vai para a média da amostra. Quando a amostra sobe de 50 para 200. Então, essa é uma questão que a gente vai puxar um pouco do que a gente viu naquelas simulações. Então, quando a gente usa, aí aqui eu vou fazer dois gráficos. Aqui vai ser idade média, eu vou botar x barra com 50. E aqui a gente vai para o x barra com 200. O que acontece geralmente é que a média ela puxa a simetria, então ela vai fazer uma coisa assim vai mais na direção do normal, mas ela mantém um pouquinho de simetria. Só que com 200 ela vai praticamente para uma normal. É isso que acontece com os dados que a gente tem. Com 50 talvez também já fosse bem próxima da normal, mas quanto maior o tamanho da amostra, menos a assimetria esquerda ela vai sumindo e vai indo mais para um formato de sino. Então, aí a gente vai marcar a correta. Vamos começar com a A.
A idade média da amostra se aproxima da idade média da população. Ixi, eu não fiz aqui, né? Era para eu ter feito. Eu apagar, se eu tivesse feito uma linha, era melhor. Acontece também que eu esqueci de botar. Sempre quando a gente aumenta o tamanho da amostra, ela vai ficando mais fininha. Então, primeiro eu teria que olhar qual é a média aqui. Aqui é a moda, aqui vai ser a mediana, a média vai estar por aqui, puxada pela assimetria. E aí a gente vai ter, vou botar agora um risquinho aqui. E aí a gente vai ter uma coisa assim, ó, a média vai estar por aqui, mas ainda vai estar um pouquinho, e essa daqui vai estar mais fininha. E essa primeira vez que eu fiz não ficou boa porque o desvio padrão tem que ir diminuindo, né? Aí vocês sabem, né? Não é tão fácil assim fazer o desvio padrão para ele ir diminuindo aos pouquinhos. Aí, então, a primeira, a idade média da amostra se aproxima da população, verdade, o desvio padrão diminui, verdade, se aproxima, e a distribuição se torna mais assimétrica à esquerda, isso que está falso, ela vai ficando menos assimétrica. Então, a primeira falsa, está errado é isso. Aí a segunda, a idade média da amostra se aproxima da idade média, verdadeiro, o desvio padrão permanece o mesmo, opa, já é falso. Por quê? Porque o desvio padrão vai sempre diminuindo. Aí vamos para a terceira, que já tem aqui esse risquinho verde dizendo que essa é a correta. A idade média da amostra se aproxima da idade média da população, verdadeiro, o desvio padrão diminui, verdadeiro, e ela se torna mais próxima da distribuição normal, verdadeiro também. Então, essa aqui, tudo ela está verdadeiro. Vamos ver o que é que tem falso nas outras duas. A idade média se aproxima, o desvio padrão permanece o mesmo, pronto, isso aqui é o que tem de falso. Vamos para a terceira. A idade média permanece a mesma, verdadeiro. Desvio padrão diminui, verdadeiro. E ela se. Ah, peraí. Isso aqui é o falso, esse primeiro. A idade média permanece a mesma. Isso é falso, né? Falso. Como ela é assimétrica à esquerda, a idade média, a idade média, a média, ela vai convergindo para cima da normal. Ela vai andando, na verdade. Ela vai andando mais para a direção da verdadeira média. Então, esse é o que tem de falso. Estou pensando se eu anulo essa opção. Talvez eu anule essa aí. Vocês vão ver, certo? Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já tomei essa decisão, mas eu vou pensar em anular essa para deixar um pouquinho mais fácil essa questão. Aí vamos para a próxima. Questão 3. Essa vale 2 pontos. Uma população tem distribuição normal com média 56 e desvio padrão igual a 5. Então, x, a minha variável que eu não falo qual é, né? Mas x, a gente sabe que é normal, com média 56 e desvio padrão 5. Então, sim. Se uma amostra de tamanho 16 é retirada da população, qual a probabilidade da média amostral estar entre 55 e 56? Então, vejam só, eu vou estar trabalhando com x barra 16, também vai ser normal, porque né, a gente acabou de falar sobre isso. Independentemente do tamanho da amostra, se a população tinha distribuição normal, a média amostral também vai ter distribuição normal. A média permanece a mesma e o desvio padrão diminui. Ele fica sigma sobre raiz de n. Então, é 5 sobre raiz de 16, 5 sobre 4. Aí a pergunta é, qual é a probabilidade de x barra 16? Eu vou aparecer um menos aqui. Qual é a probabilidade de x barra 16? Está entre 55 e 56. Opa, vamos ver aqui como é que ficou. Meu x barra 16 está aqui. Aqui está o 56, eu estou pegando o 55, 5 sobre 4 dá 1,25. É o desvio padrão. O sigma dessa distribuição é 5 sobre 4. E aí eu tô, veja lá, o 55 vai estar dentro de um desvio padrão, vai estar por aqui, né? 55. E aí a gente quer essa probabilidade aqui. Entre 55 e 56. Uma fatia fininha, né? Da minha área toda vale 1, essa fatia a gente sabe que não vai ser tão grande assim. Como é que a gente faz? Score Z, a gente já sabe que é distribuição normal, então score Z. Aí, ó, outra coisa, eu quero essa área verde.
Eu vou fazer a área acumulada até o 56, só que o 56 não é média. Então, vai ser 0,5, a metade da minha distribuição de signo, que é essa área toda aqui, ó. Aqui para baixo, da abaixo do 56 eu tenho metade. Então, eu vou botar logo 0,55 menos o acumulado até o 55. Então, menos a probabilidade de x barra 16 ser menor ou igual a 55. Aí, agora é que eu vou passar para o score Z. O score Z vai ser, vou converter, né? 55 menos a média, 56, dividido pelo desvio padrão lá, que é o 5 sobre 4, então 1,25. Aí a gente calcula esse número, a gente usa duas casas decimais e olha acumulado na tabela da normal para a gente ter a resposta. Vamos lá para a calculadora. 55 menos 56 dividido por 5 sobre 4, menos 0,8. E vamos guardar a resposta correta aqui. É 0,288. Então, a gente vai fazer, né? 0,5 menos a acumulada até menos 0,8. Nossa resposta vai ser 0,5 menos a acumulada da Z até menos 0,8. Aí vamos olhar esse aqui, linha menos 0,8, coluna 00. Linha menos 0,8, coluna 00. E a gente tem aqui, vai ser 0,5 menos 0,219. E a resposta, deixa eu anotar a resposta aqui. Que eu anotei na minha calculadora, mas eu vou usar agora por calculadora. Então, vamos ver se 0,5 menos 0,219. Aí, esse resultado aqui, olha só quanto deu. 0,2881. Ai, tá com reflexo. Tá torta a mão da professora, certo? 0,2281. Eu diminuí uma casa porque lembra que dava aquela diferença entre a função, tipo a tabela do multiprovas e a tabela que a gente usa? E geralmente era lá na quarta casa, aí eu diminuí uma casa decimal. Aí bateu. Certo? Então era uma questão bem tranquila de distribuição da média amostral, uma normal. Como eu falei para vocês quando a gente aprendeu contínuas, normal ia ser a distribuição mais importante para a gente. Por quê? Por causa da distribuição da média amostral, que geralmente cai no normal pelo teorema do limite central. E vamos agora para a questão 4. Os pesquisadores descobriram que, após o desastre nuclear de Fukushima em 2011, 14% das larvas de borboletas azuis claras desenvolveram mutações como adultos. Então, vejam, a gente está falando de mutação. A variável que a gente vai ter que vai variar de larva a larva é se ela tem ou não a mutação. Então, a gente está aqui com a variável qualitativa. Nosso x tem mutação. Na verdade, a gente pode fazer assim: é 1 se tem mutação e 0 caso contrário. Aí, às vezes, a gente usa esse umzinho aqui para indicar 1 se tem mutação e 0 caso contrário. Na larva aí, né? Eu posso botar aqui na 10ª larva. Daqui para o restante do curso, daqui para o final, inferência, é sempre bom a gente parar e pensar. Estou com uma variável numérica, peso, altura, tempo, ou estou com uma variável qualitativa, no caso, tem mutação, tem defeito, é canhoto, e assim sucessivamente. Então, quando a gente está com uma variável qualitativa, que é esse caso, então é qualitativa, o que a gente vai olhar na amostra é a proporção de sucessos, no caso aqui os sucessos é o que é o 1, né? Então se tem mutação ou não, na amostra ou na população. O que está dizendo aqui é que descobriram que 14% tem mutação. Então esse é o P, é a proporção de larvas com mutação na população, entre todas. Não está falando aí de amostra. Então, na população, igual a 0,14. Então, essa é uma característica da população toda. Se a gente pegasse todas as larvas de borboletas azuis claras e olhasse se tem mutação ou não. Aí vamos para a pergunta, né? Qual é a probabilidade de que
em uma amostra aleatória de 300 dessas larvas, mais de 15% tenham desenvolvido mutações. Então, agora a gente está falando da amostra, dessas 300. Então, a estatística que a gente vai analisar vai ser a proporção amostral das 300. Então, vai ser a proporção de larvas com mutação na amostra de 300. Então, o primeiro ponto é isso. A gente vai estar trabalhando com um x-barra ou com um p-chapéu. Lembrando que o p-chapéu é um x-barra de variáveis 0,1. Então, na verdade, a gente sempre está trabalhando com x-barra, né? Com médias da amostra. Só que a gente usa x-barra se a variável for contínua e a gente usa o p-chapéu ou o p se a variável for qualitativa. Se a variável for contínua, não. Se a variável for numérica. Daí que, então, a nossa pergunta é: qual é a probabilidade de p-chapéu 300 ser mais de 15%, maior do que 0,15 naquela amostra de 300? Então, já está aqui o p-chapéu 300. Sendo que, pelo teorema do limite central, se n é grande o suficiente, e é, né? Porque a gente está com 300. Lembra que o teste é n vezes p, p é 0,14. Então, 300 vezes 0,14 vai dar grande, vai passar lá dos 10 que o Devore usa e 5 que o Levine usa. 300 vezes 0,14 dá 42, é bem maior do que 5 ou do que 10. Certo? Então, o teorema do limite central é válido. Esse cara vai ter distribuição normal. Eu vou fazer aqui embaixo. Ter distribuição aproximadamente normal, com média igual ao próprio P, que nesse caso a gente sabe que é 0,14. Essa é a nossa pergunta. E distribuição, o desvio padrão da distribuição é a raiz de P, 1 menos P sobre N. Então, nesse caso, raiz de 0,14 vezes 0,86 sobre 300. Vamos ver quanto é que dá esse. A gente vai na raiz de 0,14 vezes 0,86 dividido por 300. Aí a gente fecha a nossa raiz. Então, olhem só quanto é que dá. 0,02, vocês estão vendo? 0,02, aproximadamente. Esse cara aqui, 0,02. Aí a gente vai, então, para a gente responder, né, essa pergunta da probabilidade, a gente precisa saber a distribuição do p-chapéu 300. Só que a gente já sabe que é normal. Então, eu vou fazer aqui a curva da normal. Aqui, nesse eixo, são os valores da média da amostra, com 300 na amostra. A média é 0,14, é o próprio P. E o desvio padrão, a gente já calculou, 0,02. Aí a gente quer maior do que 0,15. Então, 0,15 vai estar para cá, né? 0,15 para o 0,14 dá 0,01. Então, vai estar por aqui, ó. 0,15. E a gente quer maior do que isso. A gente quer mais do que 0,15. A gente quer essa áreazinha aqui. Como é que a gente faz isso? A distribuição normal, né? Muito fácil. A gente calcula o score Z e olha a tabela da U acumulada abaixo, a gente vai fazer 1 menos, e aí a gente vai ter a área acima, certo? Então, isso vai ser igual, deixa eu tirar a dúvida daqui, a interrogação daqui. Isso vai ser igual a 1 menos a probabilidade da acumulada para baixo. Então, Z menor ou igual a número, valor, 0,15, menos a média da distribuição, 0,14, dividido pelo desvio padrão, 0,02, que a gente já tinha calculado antes. Aí vamos ver quanto dá esse número. No próximo slide, a gente olha quanto tem acumulado abaixo e faz 1 menos ele. Vamos ver quanto é que dá. Daria até para fazer de cabeça, né? Então, 0,15 menos 0,14 vai dar, dividido por 0,02, vai dar meio. 0,5. Viram? Então, esse número daqui é 0,5. Então,
linha 0,5, coluna 0, 0. Vamos olhar acumulado e aí a gente termina a nossa questão. Dessa vez eu deixei coladinha aqui as respostas, para a gente não ter que voltar e olhar quanto é. Então a gente estava fazendo o quê, hein? Era a probabilidade de P-chapéu 300 maior do que 0,15 é 1 menos a probabilidade da Z menor ou igual a 0,5. Então, linha 0,5, coluna 0, 0,6915. Então, a gente vai fazer 1 menos isso. 9,15. Ó, um menos o outro, 0,3085. Opa, vocês estão conseguindo ver esse númerozinho? Saiu com os tracinhos, né? Agora que eu tô vendo. Mas aqui tá 0,309. 0,3085. Então, arredondando, vai para 9. As outras opções estão todas mais longe do que essa. Bem mais longe. Tranquilo? Então é uma questão dessas da prova. Até agora ela é mais difícil. Por quê? Porque eu sei que muitos de vocês têm dificuldade quando a gente está trabalhando com proporção. Quando a gente está trabalhando com a variável qualitativa. Então, errou essa, como vocês estão vendo, o teste já passou, né? A prova. Já passou o teste, quando vocês estão vendo essa resolução. Fica a lição para a próxima prova. Para o próximo teste, na verdade, porque quando a gente vai trabalhando com intervalos de confiança e teste de hipóteses, a gente vai também sempre o primeiro passo é esse. Estou trabalhando com uma coisa aleatória que é quantitativa ou qualitativa. Quantitativa X barra, qualitativa P chapéu. A lição é essa. Eu acho que eu vou até botar uma mensagem para vocês lá no grupo, né? Antes da prova. Já já, quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu deixo uma mensagem para vocês. E aí vamos para a questão 5. Essa já está valendo 2, ó. Essa é a questão do roteiro. O tempo que um candidato a uma hipoteca, selecionado aleatoriamente, gasta para preencher o formulário, tem distribuição normal. Então, é o tempo, né? Tempo. Gasta para preencher. Com o valor médio de 10 minutos, então, na média 10 minutos, eu deixei o padrão de 5. A diferença para o roteiro é que eu mudo esses valores. Esses aqui também eu mudei. X, mas o desenvolvimento da questão é igual. Se 3 indivíduos preencherem o formulário em um dia e 7 em outro, qual é a probabilidade de que a quantidade média de tempo da amostra? Aí eu mudei porque lembra que a gente tinha achado que estava um pouquinho difícil de entender, aí eu mudei para em cada dia eu mudei para tanto no primeiro quanto no segundo dia, sendo no máximo 11, certo? Então a gente vai ter, vou chamar de xi, o tempo que o candidato leva, para preencher o formulário, que o candidato I, certo? Para a gente lembrar que a gente tem vários. A gente sabe que está dizendo aqui para a gente, esse tempo tem distribuição normal, com média 10 e desvio padrão 5. Vamos parar para pensar. Tempo, qualitativo ou quantitativo? Quantitativo. Então, vai ser x barra, direto, que a gente vai trabalhar. Quando a gente vai falando da quantidade média, é o que a gente está perguntando, quantidade média de tempo, a gente vai ter x barra. Só que nessa questão a gente tem 2 x barras. A gente tem 3 no primeiro dia e 7 no outro. Então, a gente quer a probabilidade da média do primeiro dia, a média de 3, ser no máximo 11. E a média do segundo dia, por 7, ser também menor ou igual a 11. Eu estou querendo os dois. Só que como são independentes, vai ser o produto dessas duas probabilidades. X barra 3 menor ou igual a 11 vezes a probabilidade de x barra 7 menor ou igual a 11. Vocês concordam comigo que é independente? Eles não vão preencher juntos, cada um vai preencher seu formulário. Então, o tempo de um não vai me dar informação sobre o tempo que o outro leva para terminar de preencher tudo. Aí pronto, agora eu já separei em duas distribuições de probabilidade diferentes. Preciso saber a distribuição em duas probabilidades. Preciso saber a distribuição de probabilidade das variáveis aleatórias que estão aqui dentro para poder fazer, para poder
usando a distribuição, calcular a probabilidade. O que é que a gente vai concluir daqui? Como ele é normal, então não é nem teorema do meio central. Para qualquer tamanho da amostra, x barra n tem distribuição normal com a mesma média e o desvio padrão é sigma sobre raiz de n. Botei n geral aqui porque eu vou ter dois diferentes, né? Então, eu vou ter o x barra 3 e vou botar mais fininho aqui, o x barra 7. A média deles é 10 para os dois. O desvio padrão do x barra 3 é 5 sobre raiz de 3. O desvio padrão desse outro é 5 sobre raiz de 7, certo? E aí vamos ver onde vai ficar o 11. A gente vai pegar o 11, 5 sobre raiz de 3, 11 deve estar dentro, certo? Então, 11 vai estar aqui dentro, 11 vai estar... 5 sobre quanto será a raiz de 7? Vamos fazer os dois, né? 5 dividido por raiz de 7. Vamos fazer logo o segundo. Dá 1,88, certo? Essa distância aqui é 1,88. Então, 11 está bem aqui no meio. E 5 sobre raiz de 3 dá 2,88. Então, 11 está mais ou menos um terço aqui. E a gente quer, então, a gente quer calcular essa área verde. Vamos calcular a área amarela. E a nossa resposta, é o produto dessas duas. Produto dessas duas áreas. Como as duas têm distribuição normal, né? Essas duas são formato de sino, a gente vai fazer o score Z dos dois, tabela a tabela, olhar uma probabilidade acumulada na tabela, outra probabilidade acumulada na tabela e multiplica os dois. Aí vamos calcular os scores Z, então. Então, aqui vai ser a probabilidade de Z menor ou igual a 11 menos 10 sobre 5 sobre raiz de 3, vezes a probabilidade de Z menor ou igual a 11 menos 10, 5 sobre raiz de 7. Vou fazer essas duas continhas. Vamos anotar os dois valores. E vamos também lembrar, porque eu não recortei, né? Não estou tão bem organizada. Na verdade, antes de virar para o próximo slide, eu vou parar, vou recortar e vou botar lá. Mas vamos calcular antes os scores Z's. A gente vai ter 11 menos 10. Menos 10 dividido por 5 dividido por raiz de 3. Ó, primeiro score Z, 0,34, 0,35, né? Porque a gente só tem duas casas lá. Opa, botei 36, mas é 35. E aí vou fazer agora o segundo score Z, é só mudar de 3 para 7. Ó, mudei de 3 para 7, vocês estão vendo? E aí ficou 0,53. Agora a gente vai olhar o acumulado na tabela para esses dois números. Ó, então, o que é que a gente estava fazendo? A probabilidade de x barra 3 menor ou igual a 11, vezes a probabilidade de x barra 7 menor ou igual a 11. Aí tinha dado 0,35, né? Era a probabilidade de z menor ou igual a 11 menos 10, 5 sobre raiz de 3, vezes... Opa, não tem igual aqui não. A probabilidade de z menor ou igual a 11 menos 10, 5 raiz de 7. Aí, se eu não me engano, 0,35, 0,53. Deixa eu ver que esse último eu ainda tenho aqui. Não eu faço de novo para não ter que estar gravando. 0,53. Aí vamos olhar o primeiro, 0,35, linha 0,3, coluna 0,05. Vai dar 0,63
68. E o segundo agora, 0,53, 0,5, coluna 0,3, 0,7019. Aí multiplicando um pelo outro, a gente fica com nossa resposta 0,447. Não está batendo com a minha resposta ali. Eu acho que as respostas estão erradas, eu já sei o que é. Eu acho que eu botei um menos isso. É. Então vejam só, eu vou confirmar. Se eu coloquei lá na pergunta, no máximo 11, tudo que a gente fez está certo. E a resposta é aquele 044. Ou seja, eu errei na hora que eu cadastrei a resposta. E aí a nossa resposta é 0,447, certo? E aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar essas respostas. E aí quando vocês forem fazer a prova, já vai estar com a resposta correta. E a gente vai para a última questão da prova. Seja X o peso de um saco de cenouras pré-embalado selecionado aleatoriamente. Então, saco de cenoura. Os sacos de meio quilo de cenoura não pesam exatamente meio quilo. Na verdade, dados do registro histórico sugerem que sacos com peso nominal de 500 gramas, ou seja, meio quilo, têm distribuição normal, com média 512 e um desvio padrão de 32 gramas. As cenouras também podem ser pré-embaladas em sacos de 1,5 kg. E os dados sugerem que sacos com esse peso nominal têm a distribuição normal com média 1.531 e desvio padrão de 14. Se selecionarmos 3 sacos de cenoura de meio quilo e um saco de 1,5 kg, qual é a probabilidade da soma do peso dos 3 sacos de meio quilo ultrapassar o peso de um saco de 1,5 kg? Então, eu vou começar definindo X, vou chamar de X. O peso de meio quilo. Então, a gente vai ter XI igual ao peso real, né? Peso real do iésimo saco de meio quilo. E daí a gente sabe, distribuição normal para cada um desses, com média 512, desvio padrão 32. Sigma igual a 32. Então, isso daqui eu fiz agora, ó, a probabilidade que é a soma dos 3 sacos. Então, a probabilidade que x1 mais x2 mais x3, 3 sacos, seja maior, 3 sacos de meio quilo, seja maior que o saco de 1,5 kg. Então, eu vou chamar de y e o peso real do iésimo saco de 1,5 kg. E daí aqui vai ter também distribuição normal, que estava dizendo lá no enunciado, com desvio padrão. Eu poderia ter chamado média de x, né? Desvio padrão de y. Média e desvio padrão de y. 1.531 e desvio de y igual a 14. Se fosse na média, né? Se eu multiplicar 512 por 3, que são a média dos 3 sacos, 512 vezes 3, ia dar 1.536. Em média é maior do que 1.531. Então, isso me diz que a probabilidade está mais para 50%. Já que na média, 3 vezes esses 512 dá maior do que o 1.531. Então, que esse daqui seja maior do que um saco, que a gente vai olhar, de 1,5 kg. Aí, na verdade, para responder essa pergunta, eu vou chamar de Z minha variável x1 mais x2 mais x3 menos y1. Então, a diferença de peso dos 3 sacos de meio quilo menos um saco de 1 quilo, de 1,5 kg. Vejam que é uma combinação linear, né? Então, eu fiz isso para que desse uma combinação linear.
E aí, definido Z como sendo essa diferença, ó, na verdade, se eu passo o y menos 1 para cá, a minha pergunta, ela corresponde a minha pergunta corresponde à probabilidade de x1 mais x2 mais x3 menos y1 maior do que zero. E aí foi isso que eu fiz. Eu peguei esses aqui e chamei de z, certo? Preciso saber a distribuição de z para poder responder a essa pergunta. Mas era tudo normal. E aí a gente sabe, soma, subtração, combinação linear de variáveis aleatórias normais independentes, que é claro que um saco vai estar independente do outro, que a gente vai selecionar ao acaso no supermercado. Vai ter também distribuição normal. Então, Z tem distribuição normal com média, a combinação linear das médias, vocês lembram? O valor esperado de uma combinação linear é igual à combinação linear do valor esperado. Então, a média vai ser, a média de Z, vai ser a média de x1, e na verdade, né, todos os x têm a mesma média, média de x, mais a média, a média de x2, que também é mi de x, mais a média de x3, também é média de x, menos a média de y. Então, essa é a média. E aí, a gente vai depois aqui para o desvio. O desvio de Z é a raiz da variância. Aí, a variância, todos esses coeficientes que estão aqui multiplicando, vão sair ao quadrado. Então, vai sair 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Igual na questão do VOF. Lembra que a gente fez na primeira questão? Então, na verdade, a gente vai ter aqui sigma de x ao quadrado, mais o sigma de x ao quadrado. Porque esses caras, todos esses três, têm a mesma distribuição. O mais sigma de x ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, sigma de y. E aí, depois eu tiro sigma de y ao quadrado, depois eu tiro a raiz. Então, fazendo essas contas, ou seja, trocando em miúdos, a gente vai ter uma distribuição normal com média. Vamos somar, né? Vamos somar esses três aqui. Esses três aqui vai ser 3 vezes 512 menos 1531. Foi aquela primeira conta que eu comecei fazendo para vocês. Então, a gente vai ter 512 vezes 3, já está até aqui, menos 1531. Dá 5. Então, a média é 5. Então, a média aqui é 5. E o desvio padrão, aí agora vamos fazer essa conta de baixo. Vou pegar outra corzinha, certo? O desvio padrão, vamos fazer aqui agora. De verde. E agora vamos fazer esse desvio padrão. Quanto é que vai dar? Então, a gente vai ficar com 3 vezes sigma x ao quadrado. Ó, 1, 2, 3. 3 vezes o sigma x é 32. 32 ao quadrado. Mais o sigma y. Mais porque menos 1 ao quadrado vai dar mais 1. E o sigma y é 14 mais 14 ao quadrado. Aí daí a gente tem a variância, certo? Vai ter a variância, só que eu tenho que tirar a raiz, né? Para ter o desvio. Deixa eu botar uma raiz aqui na frente. Olha quanto é que ficou. 57,1. Certo? Então, a gente vai ter esse aqui, ó. 57,167. Normal com 5, 57,167. E aí a gente quer maior do que zero, né? Então, deixa eu só fazer o gráfico de Z aqui. Z tem distribuição normal, com média 5. Então, o zero e o desvio padrão, ó, o desvio padrão é bem grande, né? 57,167. Então, o zero vai dar bem pertinho aqui, ó. Vou fazer em preto, nunca uso preto. Então, o zero está aqui, bem pertinho do 5, né? 5 de distância vai estar o quê? Um 12avos daquele ali. Vou ter até uma distânciazinha maior, certo? E aí a gente quer maior do que zero. Vamos calcular o score Z associado ao zero. E aí a gente volta, faz 1 menos a acumulada, né? Porque lá na tabela vai dar acumulada abaixo.
Então, o score Z que a gente vai olhar, para a gente responder essa pergunta, qual é a probabilidade de Z maior do que zero, vai ser a probabilidade. Eita, eu botei Z, né? Essa anotação aqui foi infeliz. Eu ter usado Z, agora eu vou deixar, né? Mas aí vai ser a probabilidade do score Z, eu vou escrever agora o score Z, maior do que 0 menos 5 dividido por essa raiz 57167. Foi isso que deu. 5716. 5717. Facilitar a minha vida aqui. Diminuir um pouquinho essas casas. Tranquilo? Então vamos fazer essa conta. 0 menos 5 dividido por. Eita, eu botei 0. 0 menos 5 dividido por. Que raiz? Não tem mais raiz aqui não. A gente já está com raiz. Já é o desvio padrão ali. 5717. Esse número daqui vai dar pra gente menos 0,09. 0,09. Tranquilo? Ou seja, está bem pertinho do zero, né? Ou seja, se está bem pertinho do zero, vai estar bem pertinho de 50. Me indica que está certo minha resposta. Aí vamos lá, então. A gente quer a probabilidade do que eu tinha chamado lá de Z maior do que zero. Era igual à probabilidade do score Z maior do que menos 0,09. É duas casas, que é 1 menos a acumulada e menos 0,09. Então, vamos lá olhar agora. Linha menos 0,0, coluna 009. Vocês lembram que aqui está o zero, mas aqui é o negativo? Na frente. Então, a gente ficou com 1 menos 0,4641. Que dá 0,5359, arredondando 0,53. Então tá certo, né? Nossa resposta tá certa. Essa era a questão mais difícil da prova, porque é a questão de combinação linear e, quer dizer, né? Não é tão difícil assim, né? Tem só que pensar em como escrever, em transformar tudo em uma variável aleatória só. E aí é tranquilo. Então, espero que vocês tenham ido bem na prova. Esse, junto com distribuições contínuas, é o assunto que os alunos têm mais dificuldade, até porque a distribuição da média amostral, a gente acaba tratando ela, né, depois que a gente tem esses resultados, como uma variável aleatória contínua. Não tem integral em compensação, né? Não tem integral nenhuma. Mas tem muitos resultados, tem muitas provas, alguns teoremas que a gente não provou, feito o teorema do limite central, a gente só viu simulações para a gente entender o que ele estava dizendo. Mas é isso. E aí a gente começa agora o assunto que eu mais gosto, que é a inferência estatística. Então, ainda nessa semana vocês devem assistir a aula de intervalos de confiança. Até sexta.